E hoje nós vamos falar da Cielo, uma empresa que veio perdendo grande espaço de participação no mercado em que atua, principalmente nos anos 2021 e 2022, após ao surgimento aí de diversas empresas do setor de adquirência. Então a empresa ela foi perdendo participação, chegou a registrar prejuízo em um trimestre aí em 2020, mas a empresa vem mostrando aí uma grande recuperação, mostrando aí também uma boa gerência por parte dos seus administradores, fazendo com que a empresa se remodelasse ao novo formato do mercado e, consequentemente, essa empresa vem trazendo melhoria nos seus resultados. No primeiro trimestre aí de 2023, a gente pode observar a Cielo tendo aí um lucro líquido recorrente no primeiro trimestre de 2023 na casa de 441 milhões de reais, né? Tendo aí um aumento de 139% quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2022. O maior lucro líquido para o primeiro trimestre desde 2019, né, que foi quando a empresa estava ali nas suas mínimas. Quando a gente olha para a receita operacional total da Cielo, a gente vê que eles chegaram aí a 2,6 bilhões de receita operacional, tendo um aumento de 17% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha somente para a Cielo Brasil, a gente vê um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, e quando a gente olha para a Cateno, a gente vê um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente vê uma empresa com maior eficiência na captura das receitas, aumentando inclusive o yield sobre as suas receitas, ou seja, o valor que ela tem de retorno em cima de cada real que passa pelas mãos da Cielo. Esse yield chegou aí a 0,78. Quando a gente olha historicamente, né, esse yield já chegou a ser de 1,28%, 1,5%, mas depois dessa grande concorrência, dessas novas empresas entrantes no setor de adquirência, esse yield desses valores que passam sobre a mão da Cielo caíram bastante, chegaram aí a patamares de 0,5% e hoje estão aí na casa de 0,78% no primeiro trimestre de 2023. Com isso, tem uma recuperação, né, ao patamar do primeiro trimestre de 2020, mostrando aí uma boa melhora na questão operacional da empresa. A empresa também teve uma maior penetração de produtos de prazo da história, com recorde em volumes de antecipação, chegando aí a 32,2 bilhões de reais, mais 22% na receita de aquisição de recebíveis, a RV, que cresceu 130%. Então a gente vê que a empresa ela tem crescido principalmente a parte de volume que se trata da antecipação de recebíveis, que é quando a empresa, né, o cliente da Cielo, vai lá, ele passa o valor no crédito para o cliente dela e eles fazem a antecipação desse valor, recebendo aí nos prazos de um dia, inclusive 24 horas. Então, a Cielo, por ser uma empresa que ela possui um caixa robusto, né, ela tem essa questão, essa facilidade do fluxo de caixa, então ela consegue, né, atender os seus clientes fazendo essa antecipação de recebíveis, que é aí onde eles têm conseguido um grande crescimento nas suas receitas, né? Um crescimento na casa de 130% comparado com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA, né, no primeiro trimestre de 2023 totalizou 1 bilhão de reais, né, um aumento de 40% comparado com o mesmo período do ano anterior, sendo que a Cielo Brasil cresceu 54% e a Cateno cresceu 29%, tendo assim o maior EBITDA recorrente para o primeiro trimestre desde 2018. E a Cateno registrou o segundo maior cash earnings da história, chegando ao valor de 265 milhões de reais. Quando a gente olha para o resultado recorrente, a Cielo vem com a sequência do sétimo trimestre consecutivo de crescimento quando a gente olha ano contra ano. E quando a gente compara o lucro líquido, né, do primeiro trimestre de 2023 contra o lucro líquido do primeiro trimestre de 2022, a gente vê aqui um crescimento na casa de 138%, onde o cash earnings chegou a 508 milhões de reais. O lucro líquido da adquirência no primeiro trimestre de 2023 chegou na casa de 324 milhões, onde a gente pode observar, né, 244 milhões sendo da Cielo Brasil e 197 milhões pertencendo
aqui a Cateno. A gente vê também uma melhora significativa na margem líquida da empresa, que lá no primeiro trimestre de 2022 foi de 6,7%, já agora no primeiro trimestre de 2023 a gente pode observar aí uma margem líquida de 17,2%, o que mostra uma melhora na eficiência operacional da empresa. Quando a gente olha para o EBITDA recorrente da empresa, a gente vê que a empresa teve uma melhora de 39,8% na margem EBITDA, saindo de 712 milhões lá em primeiro trimestre de 2022 para 994 milhões aí no primeiro trimestre de 2023, saindo de uma margem EBITDA de 25,8% no primeiro trimestre de 2022 para uma margem EBITDA de 38,7% aí no primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha para o desempenho por unidade de negócio, a gente vê aqui também que a Cateno ela teve uma melhora significativa nos seus resultados, o que incrementou bastante o resultado final da Cielo. A gente pode observar que o TPV da Cateno, né, melhorou 8,3% e o da Cielo melhorou ali 1,4%. A receita líquida da Cielo aumentou 19% e a da Cateno aumentou 14,4%. Os gastos totais teve aí um incremento forte da Cielo e a Cateno teve um crescimento dos seus gastos totais bem menor, na casa de 2,3%. Quando a gente olha para o EBITDA da Cielo Brasil cresceu 54,3% e o EBITDA da Cateno cresceu 28,8%. E quando a gente olha para o EBITDA consolidado da Cielo, a gente vê um crescimento de 40,4%, saindo de 709 milhões lá no primeiro trimestre de 2022 para 995 milhões no primeiro trimestre de 2023. Ainda olhando para os resultados das unidades de negócios, a evolução na adquirência e a sólida geração de caixa da Cateno. O lucro líquido da adquirência, excluídas as despesas financeiras das dívidas de aquisição de controladas, a gente observa que teve um crescimento de 111,4%, saindo lá de 153 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 324 milhões no primeiro trimestre de 2023, sendo aí um pouquinho pior do que o quarto trimestre de 2022. Mas é claro, o quarto trimestre é um trimestre sazonal, final de ano, as pessoas gastando, então com certeza é um momento onde a empresa vai ter aí um pouquinho mais, né, de resultados. Quando a gente olha o lucro líquido da Cateno, que representa 70%, né, em milhões atribuído a Cielo, excluídos os impactos da amortização de intangíveis relacionados a direito de exploração do arranjo da Eurocard. Então a gente vê que o custo da dívida de aquisição alocado na Cielo Brasil é hoje, no primeiro trimestre de 2023, de 80 milhões. E a gente pode observar que o crescimento, né, na participação dos lucros da Cateno dentro do resultado geral da Cielo vem crescendo forte, né, chegando aqui a 265 milhões, um crescimento de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha para a Cielo Brasil e o desempenho operacional dela, a gente vê que o crescimento robusto de receita alavancando o crescimento do EBITDA. A gente vê que o volume capturado pela empresa cresceu, né, chegou aqui a 37,7%. A receita líquida e o yield também, né, vieram crescendo, onde a receita líquida saiu de 1,3 bilhões para 1,5 bilhões, com crescimento de 19%, e o yield, que era de 0,67 lá no primeiro trimestre de 2022, cresceu aqui para 0,78% no primeiro trimestre de 2023, tendo aí um crescimento relativamente bom, fazendo assim com que a eficiência operacional e o retorno, né, sobre o capital investido da empresa fosse melhor. O EBITDA recorrente e a margem EBITDA em milhões, quando a gente observa, o primeiro trimestre de 2022 foi de 322 milhões e o primeiro trimestre de 2023 foi de 497 milhões, um crescimento de 54,3%, fazendo assim com que a Cielo saísse lá de uma margem de 24,3% para uma margem de 31,5%. Ainda olhando para o yield de receita, a empresa teve o quarto trimestre consecutivo de crescimento quando compara ano contra ano do yield, que é o retorno que a empresa tem sobre cada real que passa sobre as mãos dela. Como a gente já viu, esse yield chegou a 0,78%, um crescimento de 6 bps em relação ao quarto trimestre de 2022 e de 12 bps
em relação ao primeiro trimestre de 2022. A gente observa que 2,6 bps desse crescimento é referente à sazonalidade e 3,4 bps desse crescimento é referente ao mix, precificação e outros. Então a gente observa que a empresa está conseguindo repassar parte dos seus custos para os seus clientes. Quando a gente olha para os produtos de prazo, no primeiro trimestre de 2023, a empresa teve recorde em volume de penetração, ou seja, o volume antecipado em bilhões. A gente vê que essa penetração no volume da antecipação foi de 26,4%. Né? A gente pode observar que foi um crescimento aí bem interessante em relação ao quarto trimestre de 2022 e em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha, né, trimestre contra trimestre, esse crescimento foi de 21,9%. Com isso, a empresa teve um grande crescimento na receita de ARV de 129,5%, saindo lá de 158 milhões para 362 milhões no primeiro trimestre de 2023. Como eu vinha falando para vocês sobre a eficiência operacional da empresa, a Cielo ela vem focada em melhorar essa eficiência operacional. A gente vê que os gastos totais da empresa cresceram 8%, né, contra o crescimento de 19% na receita operacional. Com isso, a gente pode observar que a empresa vem mantendo um custo relativamente em linha, né, não vem tendo um grande crescimento, e esse crescimento nos gastos totais vem dentro, né, do crescimento da receita operacional da empresa. Outro ponto importante é que a empresa Cielo ela vem mantendo, né, o cliente no centro das suas atenções, trazendo os indicadores de qualidade de serviço, ou seja, a empresa vem melhorando a parte de atendimento, a parte de vendas, essa parte de atendimento ao cliente. A gente pode observar que a empresa ela vem cada vez mais melhorando seu atendimento, fazendo com que esses atendimentos sejam mais curtos e que o cliente tenha uma maior satisfação nesse atendimento, fazendo assim com que ela melhore aí a aceitação na hora de repassar os valores dos seus serviços para os clientes. Como a gente sabe, a Cielo foi uma empresa que passou por dificuldades aí, devido principalmente ao fato da concorrência nesse setor de adquirência. Quando a gente olha para a cotação da Cielo, a gente observa que ela chegou ao preço de R$ 22,00 por ação aí em 2015, veio oscilando nesse preço até mais ou menos ali em 2018. Em 2018, quando começou, né, a surgir várias e várias empresas nesse setor de adquirência, a empresa começou a perder espaço, perder clientes, né, perder volume, e com isso a sua cotação veio despencando, despencando, chegou ali às mínimas de R$ 2,00, mas a empresa ela vem se recuperando conforme a gente viu nesses resultados agora do primeiro trimestre de 2023, e a empresa ela vem estabilizando seu preço aí na faixa aí de R$ 5,00. Quando a gente olha, né, o dividend yield da empresa, a empresa ela já teve dividend yields bem mais altos do que ela tem hoje. Ela tinha ali uma média de yield de 15%, mas hoje está aí na casa de 5, 6% na distribuição de dividendo. Quando a gente olha, né, o preço-lucro da empresa hoje é de 9,16 vezes, né, o valor patrimonial da empresa é de R$ 4,12 por ação, né, e ela está sendo negociada aí na faixa de 1,36 vezes o valor que ela vale. O lucro por ação hoje gira em torno de 61 centavos. E o mais interessante é que ela vem mantendo aí o seu ROI na casa de 14% e o ROIC na casa de 11%, que é um retorno sobre o capital investido até interessante. Quando a gente olha o histórico aqui de receita líquida e lucro líquido, a gente vê que a empresa sofreu bastante, mas agora ela vem recuperando, né, os seus números. Claro que dificilmente a gente vai ver uma Cielo a números que ela já teve um dia, devido à conjuntura do mercado em que a empresa atua. A gente vai ver sim um crescimento, um retorno dos seus resultados, mas não a patamares anteriores. A gente pode ver agora provavelmente uma nova média, né, de resultados da empresa aqui de lucro líquido e de receita líquida se formando. E o mais importante é ela manter essa parte do ROI aqui, que provavelmente a gente vai ver aqui algo se estabilizando na faixa aí de 25, 30%. A empresa ela vem aí mantendo, né, uma relação caixa e dívida bem interessante, sempre mantendo ali caixa positivo em relação à sua dívida, e isso aí é muito importante para a saúde financeira da empresa.
Lembrando que a empresa ela já, né, fez o anúncio de dividendos esse ano, onde a Datacoin no dia 4/5, o valor do dividendo é de 7 centavos por ação. A gente vê que é uma empresa que ela vem permanecendo pagando dividendo, mesmo com um período difícil que ela passou aqui, ela continuou pagando. É uma empresa que tem uma característica de pagadora de dividendos. A gente pode observar que é uma empresa que está se recuperando. A gestão da empresa tem trabalhado para que ela possa retomar a liderança do mercado e também trabalhando a questão da eficiência operacional para trazer aí o melhor resultado sobre o capital investido para os seus investidores. Mas comenta aí, vocês têm Cielo? Qual é a sua opinião sobre a empresa? Vocês permanecem comprando? Vocês acham que a empresa vai retomar aí as boas eras do setor de adquirência? Qual é a opinião de vocês? Deixa no comentário aqui, vamos discutir sobre e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.